Beleza. Então, assim, os carboidratos são classicamente conhecidos como aqueles alimentos doces, industrializados, por exemplo, Coca-Cola, refrigerante em geral, né? Suco, frutas, sorvete, bolo, tudo aquilo que a gente planta, arroz, feijão, milho, batata doce, mandioca, o próprio macarrão também, pão, do trigo. Então, todas essas fontes são de carboidratos, certo? E aí eles vão. Então, primeiramente, a gente vai fazer o processo de digestão, de mastigação na boca e vai ter um preparo desse alimento. E posteriormente vai para o estômago e aí vai para o intestino primeiro o delgado, que é o fino, depois ele passa pelo intestino grosso e é eliminado nas fezes, né? O percurso é esse. Então, no intestino delgado é onde vai ocorrer a maior parte da digestão e vai ocorrer também a absorção desses carboidratos. E quando a gente fala em carboidrato, a gente tem que lembrar daqueles três lá que a gente estudou para a prova, da primeira prova. Os carboidratos mais simples que tem, que é a glicose. Lembra de outro? Carboidrato? É a glicose, a frutose e não sei o que, a titina, alguma coisa. Mas foi Galactose. a galactose. Mas foi bem. Lembro da frutose e da glicose. Porque só existe, assim, o básico são esses três, né? Os carboidratos mais simples são esses três. Então, você sabendo deles, e qual é o principal deles? É a glicose. O principal carboidrato é a glicose. Por isso que o metabolismo a gente foca mais nela, tá? Mas a frutose e a galactose também entram no ciclo do metabolismo em um determinado ponto, certo? Mas o foco é aqui, o foco é a glicose. Então, vamos lá. Quando esses alimentos, você acabou de comer um carboidrato lá, sei lá, você comeu um biscoito recheado de chocolate, ou um picolé. Tô dando exemplo aqui só de alimento ruim, mas alimento bons, arroz, feijão, macarrão, né? Comeu lá um alimento rico em carboidrato. Quando esse alimento chegar no intestino, o que vai acontecer? Deixa eu só... Quando esse alimento chegar no intestino, que ele for digerido por enzimas, ele vai ser absorvido, né? E aí o processo de absorção desses carboidratos, glicose, galactose e frutose, eles vão passar do intestino para a corrente sanguínea através de um transportador, que aí eu vou chamar esse transportador de GLUT, tá? O que significa GLUT? Transportador de glicose. São os principais transportadores, tá? Existem 14 tipos, não precisam saber todos agora, mas o principal é o GLUT4, porque ele está relacionado com o processo do diabetes, tá? Então, dos 14 tipos de glúteos que existem no nosso corpo, vários tecidos usam glúteos diferentes. Agora, o GLUT4 é um tipo de transportador de glicose para dentro da célula, que ele é muito importante no nosso dia a dia, porque eles estão relacionados com o processo lá do diabetes, tá? Então, aprende isso aí. O glúten, a partir do momento que você comer um alimento rico em carboidrato, esse alimento vai para o intestino, vai ser digerido, e para ele passar do intestino para a corrente sanguínea,
ele passa através de transportadores. Quando esses carboidratos caem na corrente sanguínea, para eles adentrarem as células dos tecidos, eles também precisam de transportadores. A gente tem principalmente aí o GLUT4. É só uma informação extra. Tá bom? É bem simples, né? Não ficou nenhuma dúvida nisso aqui, não. Só disse que o carboidrato, para entrar na célula, ele precisa de um transportador. Por quê? Porque vocês lembram que a célula ela tem uma membrana plasmática, né? Tá aqui a célula, por exemplo. Ela tem o núcleo dela aqui no centro. O citoplasma, que é essa região. E mergulhado no citoplasma, eu tenho várias organelas, né? Complexos de Golgi, mitocôndria, ribossomos. São várias, né? E para alguma substância entrar na célula, eu tenho aqui a barreira, né? A membrana plasmática, que é uma barreira. Então, o carboidrato, a glicose e os outros carboidratos, como a frutose e a galactose, elas não são permeáveis à membrana. Elas precisam de uma porta de entrada. E essa porta de entrada eu chamo de transportador. É como se fosse uma porta mesmo. Imagina aqui uma porta que abre e fecha. E aí a glicose que está aqui fora, ó, ela consegue entrar na célula através Essa de... porta, Ah, professor, essa porta que abre e fecha, seria um transporte facilitado? Tipo, ela abre facilitando a passagem do sim, carboidrato? sim. Nesse caso aqui é um transporte facilitado mesmo. É isso mesmo. Porque não existe gasto de energia para essas portas se abrirem. Sim, uhum, tá bom. Então, sim. Então, o que eu venho falando até agora é que essa porta que se encontra na membrana plasmática, que permite a entrada ou não da glicose, da frutose, da galactose, né? Eu chamo essa porta de GLUT, tá? E das portas, existem vários modelos de portas, vários tipos, né? São 14 tipos de portas nas células do nosso corpo. Agora, a principal é uma bem específica, que eu chamo de GLUT4, que é uma porta que ela está envolvida com a insulina. Então, ela vai estar envolvida no processo do diabetes. Certo? Assim, o carboidrato ele precisa de um transportador, né, para levar para a célula. Uhum. E essa porta de entrada são os glúteos. Isso. Ah, Perfeito. Perfeito. Se o glúten não abrir, que ele é a porta, né? Se ele não abre, a glicose não entra na célula. Então, a porta tem que abrir. E Na o grande... glúten é formado por glicose. O glúten, não. O glúten são proteínas aleatórias mesmo. São proteínas que estão ali formando essa porta. E aí elas se abrem para poder os carboidratos entrarem na célula. Uhum. Entendeu? Aí no caso do diabetes, porque no caso do diabetes, existe uma porta que chama de GLUT4, do tipo 4, que é uma porta que ela só se abre mediante a autorização da insulina. Então, a insulina que é produzida no pâncreas precisa ir lá nessa porta e dar autorização para ela abrir. Se a pessoa tem algum problema no pâncreas e não conseguir produzir insulina de forma adequada, por exemplo, essas portas elas não se abrem. E aí, a glicose e os outros carboidratos, ao invés de entrar nas células, elas vão ficar na corrente sanguínea, vagando na corrente sanguínea. E aí a glicemia da pessoa vai o quê? Vai aumentar. Você faz lá um exame de sangue, faz um teste capilar, fura o dedo da pessoa e bota lá na maquinazinha, vai estar lá um valor de glicose muito alto no sangue. Por quê? Porque a glicose não está conseguindo sair do sangue e entrar nas células. Porque a porta está fechada. Esse transportador de glicose está fechado. Ele não está Então, conseguindo abrir.
Então, diabetes é o alto número de glicose presente no sangue. E presente no sangue. De Que causa, de saúde, que causa a diabetes. é o principal, é a principal consequência do diabetes, assim, né, que a gente pode dizer. É o aumento da glicose no sangue. Porque essa glicose não consegue entrar na célula. Porque para esse transportador, que eu chamo de glúten, abrir as portas, ele precisa de uma autorização da insulina, que é produzida no pâncreas. Aí, quem tem diabetes tem pouca produção de insulina. Você pode ter de duas formas, porque o diabetes ele existe de duas formas, o tipo 1 e o tipo 2. No tipo 1, o pâncreas dela realmente não produz insulina. Então, não vai ter o mensageiro para mandar abrir essa porta das células e fazer com que a glicose entre. Esse é um tipo, né? O pâncreas não produz. No caso do tipo 2, que é o mais comum, que já vai ser em pessoas adultas, mais comum em adultos, né? A pessoa ela come errado demais, come açúcar demais. Sempre que você come um alimento rico em carboidratos, você estimula o seu pâncreas a produzir insulina. Acontece que essa portinha aqui, ó, que só abre mediante autorização da insulina, se você estimular o seu pâncreas a produzir insulina demais, quando você come muito carboidrato, chega uma hora que essas portas, elas perdem a sensibilidade à insulina. Ou seja, elas criam uma resistência à insulina. Então, ao invés de a insulina conseguir chegar lá e mandar elas abrirem, para permitir a entrada de glicose na célula, essas portas elas não respondem mais à insulina. Não abrem mais, é como se elas ficassem cansadas. Elas não conseguem mais responder à insulina, à autorização da insulina, à ordem da insulina, né? Que a insulina ela chega e manda abrir. E aí, se a pessoa come demais por muito tempo, alimentos ricos em carboidratos, o pâncreas dela produz muita insulina e ao passar do tempo, essas portas, esses glúteos, eles não abrem mais, não respondem mais. Como se eles ficassem teimosos, né? Preguiçosos. Cansam de trabalhar, né? Eles cansam. E aí a glicose começa a se acumular na corrente sanguínea também. E aí quando você faz o exame de sangue, tá lá, a glicose é altíssima no seu sangue, né? E aí a gente diagnostica com diabetes. Mas vai ter uma aula só para diabetes. O importante aqui é vocês entenderem que a glicose ela está na corrente sanguínea quando você se alimenta e para ela passar da corrente sanguínea para as células do seu corpo, elas precisam passar por um transportador que eu chamo de glúten, tá bom? Para entrar nas células. Porque é dentro da célula que ela vai fornecer energia. Entendido? Entendido. Então vamos para frente. Professor, Oi. depois que ele entra dentro da Forma o quê? ele se torna, quando ele entra dentro da célula, ele se transforma em alguma outra coisa ou Isso, continua sendo pronto. Aí é o que a gente vai discutir agora, que é a se ele parte mais vira... importante. Transforma assim, eu vou te mostrar. Tá bom. O primeiro passo era entender como é que ela entra na célula. Você se alimentou de um alimento rico em glicose, essa glicose foi absorvida e caiu na corrente sanguínea. Para sair da corrente sanguínea e entrar nas células, ela precisa entrar por uma porta, que é o transportador, que é o glúten, que eu chamo de glúten. Certo? Então, esse é o primeiro passo. Depois que ela entra nas células do seu corpo, aí sim, essa glicose, ela vai ser transformada em ATP. Por quê? Ela vai ser transformada, lembra, em energia. E quando eu falo em energia no nosso corpo, eu estou falando de uma molécula chamada ATP. Isso daqui é energia.
tá? Isso daqui, ó, é energia. Então, a célula vai fazer um conjunto de reações químicas para transformar essa glicose em energia, para poder ela utilizar essa energia e fazer suas funções, para ela sobreviver naturalmente. É o alimento dela. A célula se alimenta de ATP. Entendeu? Professor, Ah, pode ser uma pergunta besta, mas eu estou na dúvida. não, pode Quando ela fazer. e acontece a transformação, ela vai continuar sendo glicose ou ela vai virar proteína? Não. No final, a glicose vai se acabar. Ela vai ser inteiramente transformada nessa molécula de ATP e se acaba. Na verdade, é assim. Te falar uma forma mais simples, mais completa, assim, ó. A glicose, se a gente for olhar para ela, para os átomos que constituem ela contém 6 carbonos. 6 carbonos, eu vou colocar aqui. A molécula, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. A gente viu isso aqui lá na primeira aula, quando a gente estudou os carboidratos. E aqui ela vai ter outros átomos ligados aqui, né? Então é o seguinte, essa molécula, que é a glicose, que vocês lembram, mas ela era mais ou menos assim. Ela é isótopo? Lembra mais ou menos, né? Mais ou menos assim, tá? O que que acontece? A célula vai começar a quebrar essas ligações. Vai quebrar essas ligações. E quando ela quebra essas ligações da molécula, ela consegue capturar uma certa energia. E essa energia vai ser toda transformada em uma molécula que eu vou chamar de ATP. Então, assim, no final, respondendo a tua pergunta, no final, o que que vai acontecer com a glicose quando ela se transformar em energia? Ela vai se transformar em gás carbônico e ela vai sair na tua respiração. Ó, respiração. E isso é muito interessante, porque o nome desse assunto também é chamado de... Antigamente, né? Hoje em dia já é um termo mais um pouco em desuso, mas ele era conhecido como respiração celular. Por quê? Você está agora, a todo instante você está respirando, inspirando e expirando, né? Você inspira oxigênio e solta gás carbônico, não é isso? Então, é por isso que ela faz a ATP, porque para fazer a ATP precisa de energia e o que gera energia é a respiração celular através da mitocôndria, não é isso? Isso, a gente vai chegar lá. Tá. Eu preciso de oxigênio para se misturar, para poder a glicose fornecer no final o ATP. Eu preciso de oxigênio. Agora, como metabólito, como excreta, no final eu vou ter o quê? Gás carbônico. Então, no momento que você está expirando agora, ó, soltando ar, está saindo gás carbônico do seu nariz. Esse gás carbônico foi produzido aonde? Dentro das células, quando ela produziu ATP, principalmente a partir de glicose. Os átomos de carbono que estavam constituindo a glicose foram todos eliminados na forma de CO2. Entendeu? É como se ela se acabasse mesmo. A célula destrói a glicose é uma molécula grande, ó, ela é bem grande. Aí a célula lá vai quebrando essa molécula para tirar a energia dela. Sempre que ela quebra a molécula, ela arranca energia para ela. E aí, como resultado, no final, vai liberar, esses carbonos vão ser soltos na forma de CO2, que é quando você expira. Então, nesse exato momento, quando você está expirando, está saindo gás carbônico, que foi o quê? O que você almoçou hoje, comeu no café da manhã, está sendo metabolizado pelas células do seu corpo
E o que é eliminado, o CO2, está saindo na tua respiração agora. Bem interessante isso mesmo. Tá? Mas E foi só... ela só pode ser eliminada através da respiração? Não há outro meio, não? Tipo, através do suor? Não, né? Não, não. É só na forma de CO2 mesmo. Só na forma de CO2, tá? Suor não. Por isso que a gente chama de respiração celular. Entra oxigênio, porque aí eu vou mostrar para vocês que esse processo ele precisa de oxigênio para acontecer. Tá? E sai gás carbônico. Então, assim, pessoal, o que vocês têm que entender? A partir do momento que a glicose entrou na célula, ela vai sofrer um processo de reações químicas para produzir energia para a célula sobreviver. Entendeu? E aí, para entender o... Para entender quais são essas etapas, esses processos, essas reações químicas para pegar uma glicose e transformar em energia, vocês têm que entender duas coisas. Primeiro, a célula. Imagina que isso aqui é uma célula. Aqui por fora eu tenho a membrana celular. Dentro dela eu tenho um núcleo. Nesse espaço aqui entre o núcleo e a membrana eu tenho um líquido chamado de... Vocês lembram o nome desse líquido que fica aqui dentro da célula? Citoplasma? Citoplasma, exatamente. Citoplasma. E aí dentro do citoplasma, mergulhado nele, eu tenho várias organelas. Complexo de Golgi, ribossomos, mitocôndrias, tá? Então, lembrar dessa estrutura das células. Isso daqui é uma mitocôndria. Tá? E aí a principal organela responsável aqui que a gente vai estudar é a mitocôndria, porque é ela que é responsável pela respiração celular, pelo fornecimento de energia. Então vamos lá. A glicose saiu da corrente sanguínea, passou por uma porta que eu chamo de quê? Membrana celular. Eu tenho a membrana celular, aí na membrana celular eu tenho uma porta que permite a entrada da glicose, que ela sai da corrente sanguínea e entra na célula. O nome que eu dou? Isso, GLUT, tá? É o transportador de glicose. A glicose entrou, certo? Então, assim, no citoplasma vai acontecer a primeira reação, que eu vou chamar de glicólise. O que é isso? Então, no citoplasma, tá? Eu vou botar bem aqui, ó, citoplasma. No citoplasma vai acontecer a primeira reação, que é isso, a glicólise. Eu vou pegar uma molécula de glicose e vou literalmente quebrar ela em duas partes. Vou quebrar ela em duas partes. Tá bom? Quebrar ela ao meio. Então, a glicólise, o que é a glicólise? É quando no citoplasma da célula, essa glicose que acabou de entrar, ela vai sofrer uma série de reações químicas que vão quebrar essa glicose em duas partes. Certo? Essas partes eu vou chamar de piruvato. É um nomezinho feio mesmo, mas a gente vai pegando aos poucos, tá? Vai se acostumando. Então, vê se você entendeu. A glicose saiu da corrente sanguínea, entrou nas células através de um transportador chamado de GLUT. Quando ela chegou no citoplasma da célula,
foi que a célula fez com essa glicose? Ela pegou essa glicose, quebrou ela ao meio, em duas partes iguais. Essas duas partes iguais eu chamo cada uma de piruvato. Piruvato. Certo? Sim. E o que é esse piruvato? Certo. Então vamos lá. O piruvato, por enquanto, ele não é nada. Ele é só metade da molécula da glicose. Pegou a glicose, quebrou em duas. Produziu duas moléculas de piruvato. Até aí, tudo bem. Aí, o que mais que eu quero que vocês saibam dessa etapa do metabolismo? Então, o nome dele, glicólise, porque lise, eu já falei para vocês que é um sufixo que significa quebra. Por exemplo, hidrólise é a quebra a partir da molécula de água, né? Lipólise é a quebra da molécula de lipídio. Então, sempre que eu tenho um termo, o sufixo lise, eu estou falando de quebra. Então, ela aconteceu no citoplasma. O local onde foi que aconteceu a glicólise? No citoplasma da célula. Tá bom, pode deixar. No citoplasma da célula. Para que isso aconteça, são necessários 10 reações químicas. 10 reações químicas. São 10 reações químicas. E elas produzem um saldo de 2 moléculas de ATP. Então, quando a gente fala em ATP, gente, eu estou falando de quê? Energia. De energia, né? Então, essa reação química é interessante que ela me deu um pouco de energia para a célula. Tá vendo? A célula pegou essa glicose no citoplasma através de 10 reações químicas, que eu não preciso decorar quais são. Ela quebrou a molécula de glicose em duas partes. Cada parte dessa molécula eu chamo de piruvato. Simples assim. Simples, simples, simples assim. E no final, ela produziu um pouquinho de energia. Ela produziu 2 moléculas de ATP. Certo? Então, o que vocês têm que saber da glicólise? Então, assim, o metabolismo da glicose, ela se divide em 3 partes. A primeira parte ocorre no citoplasma. Eu chamo de glicólise. O que é a glicólise? É o que vai acontecer? Eu vou pegar essa glicose, eu vou quebrar. Lucas, Oi. desculpa interromper, mas você vai postar esse vídeo lá no YouTube? Vou botar lá. Ah, tá, obrigada. Aí quando terminar essa reunião, a gente entra de novo, tá? Porque vai já acabar. Então, assim, a primeira etapa. Porque o meu intuito é pegar essa glicose e transformar em energia. Então, a primeira parte é, peguei a glicose, depois que ela entrou no citoplasma, realizei a glicólise. O que é isso? É a quebra da glicose em 2 partes iguais, que eu chamo de piruvato. Isso aconteceu mediante 10 reações químicas e me gerou um saldo de 2 moléculas de ATP. Quando eu falo em ATP, eu falo em energia. Então, ela foi uma etapa que me deu um pouquinho de energia, 2 moléculas de ATP. Então, é isso. A glicólise é isso. Não fiquem com dúvida. Vocês têm que saber o nome, que é glicólise, e onde acontece, que é no citoplasma. Eu vou transformar a glicose em 2 moléculas iguais, o piruvato.